Bom, gente, vamos fazer então agora a letra B da questão 1. A letra B pede o seguinte: resolva a equação diferencial encontrando o y de t, sabendo que o sistema inicia seu movimento na posição de equilíbrio y0 igual a 0 e com velocidade menos 12 metros por segundo. Quando ele pergunta, resolva a equação diferencial para encontrar y de t, o que ele quer, está te pedindo na realidade, é que você encontre todos os parâmetros dessa expressão geral aqui. Então, no caso, você precisa descobrir quem é o A0, né, a amplitude inicial, quem é o gama, mas o gama a gente já descobriu na letra A, então tá tudo bem. Quem é o ômega também a gente já sabe quem é, e quem é o φ. Então, nessa letra B, as variáveis que a gente vai ter que encontrar são o A0 e o φ, ok? Para isso, ele nos deu duas informações, que o y0, ou seja, né, y no instante de tempo t igual a 0, a posição vale 0, e a velocidade no instante de tempo t igual a 0 vale menos 12 metros por segundo. A equação da velocidade, como que a gente obtém uma expressão da velocidade? Derivando a expressão da posição. Só que nesse caso, por ter esse termo e elevado a menos gama sobre 2t, que é um termo que depende de t, a derivada vai ficar um pouco mais complicada, porque agora não é só o cosseno que varia com o tempo, a exponencial também varia. Então, o que a gente vai ter na hora de derivar vai ser uma regra do produto. Tudo bem? Assim, a gente vai ter que fazer isso de qualquer forma, mas primeiro vamos começar trabalhando com a informação mais simples, que é essa aqui. Ela diz que y, no instante de tempo t igual a 0, então y calculado em 0, é igual a 0. Isso implica pra gente que 0 é igual a 0 vezes e elevado a menos gama sobre 2 vezes 0, vezes cosseno de ômega vezes 0, mais φ. Ok? Esse número é diferente de 0, esse número é diferente de 0. Na verdade, e elevado a 0 é 1 e o A0 não é nulo. Então, a gente pode simplificar os dois. Vai ficar 0 igual cosseno. Ômega vezes 0 é 0, vai sobrar só quem? O φ. Quem são os únicos dois valores de φ que, assim, na primeira volta do ciclo trigonométrico, quem são os valores de π que tem cosseno igual a 0? Os valores de φ são mais ou menos π sobre 2, né? O π sobre 2 na volta positiva, o 90, ou o 270, só que a gente coloca menos para poder falar que ele é π sobre 2 também. Então, esses são os dois valores possíveis de φ. Não dá para concluir se é o mais ou se é o menos π sobre 2. A gente vai analisar isso depois. Porém, já dá para deixar isso reservado aqui, que o φ é igual a mais ou menos, na verdade eu vou até responder já do lado do φ, ele é igual a mais ou menos π sobre 2. Ok? Vou apagar essa informação porque agora eu vou ter que usar esse espaço para trabalhar com a segunda informação, que fala da velocidade. Então o que eu vou ter que fazer agora é a derivada da expressão da posição. Tudo bem, gente? Y ponto de t vai ser a constante A0, né, porque ela é uma constante que multiplica todo mundo, então ela pode ficar do lado de fora. E agora eu vou ter que fazer uma regra do produto. Derivada do primeiro vai ser... Derivada de uma exponencial é a própria exponencial, certo? Vezes a derivada do expoente, né, se for uma regra da cadeia. No caso, quem que é a derivada do expoente? É menos gama sobre 2. Ok? Tudo isso vezes a segunda, que no caso é cosseno de ômega t mais φ. Esse é o primeiro termo, a derivada da primeira vezes a segunda. Mais a primeira, que é e elevado a menos gama sobre 2t, vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar... Eu vou colocar menos 1, tá, gente? Acho que não vai caber nessa linha. Deixa eu pensar. Eu vou tentar espremer um pouco mais, tá, gente? Eu vou apagar para escrever um pouquinho menor e caber tudo na mesma linha. Ok? Se mesmo assim não couber, eu vou escrever na linha de baixo, mas espero que eu não precise. Eu vou escrever a primeira parte, então, rapidinha. Y de t é igual a 0, que multiplica e elevado a menos gama sobre 2t vezes menos gama sobre 2 vezes cosseno
de ômega t mais φ mais e elevado a menos gama sobre 2 de t vezes... Agora sim, a derivada do cosseno é menos 1 vezes seno de ômega t mais φ vezes a derivada do que está dentro, né? A derivada de dentro aqui do cosseno é o ômega. Então, esse ômega aparece aqui. É isso. Essa é a derivada da solução do sistema subcrítico. O A0 que multiplica todo mundo, então é uma constante que fica para fora. Derivada da primeira, né? A exponencial vezes a derivada do expoente, vezes a segunda, que é o próprio cosseno, mais a primeira, que é a exponencial, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, vezes a derivada do que estava dentro, que é o ômega. Eu vou calcular o que agora? Eu vou calcular quem é a velocidade no instante de tempo t igual a zero, que é o dado que ele me forneceu. Então isso daqui vai ser A0 vezes e elevado a menos gama sobre 2 vezes zero. Quem que é o meu gama? A gente já sabe pela letra A. Na letra A a gente descobriu que o gama é 2, então isso daqui vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes cosseno ômega vezes zero é zero, vai ficar cosseno de φ mais e elevado menos gama sobre 2 vezes zero vezes... Eu vou juntar esse menos 1 com esse ômega, tá bom, gente? Então aqui, menos ômega, eu sei que o ômega é 6, então eu vou ter menos 6, vezes seno, ômega vezes zero é zero, vai ficar seno... Vai ficar seno de φ. Tudo bem, gente? Isso é o que eu tenho por enquanto. Eu sei que y ponto de zero é menos 12, então a minha velocidade é menos 12, que é igual a zero, vezes e elevado a zero é 1, não vou nem colocar. 2 sobre 2 é 1, com o menos vai ficar menos cosseno de φ. Aqui vai ficar mais, só que tem esse menos aqui, então vai ficar menos 6, porque e elevado a zero é 1, seno de φ. Tudo bem, gente? O que eu vou fazer agora é fazer a distributiva do A0 e multiplicar todo mundo por menos 1. Eu vou obter 12 é igual a A0 cosseno φ mais 6A0 seno φ. Eu já sei que o meu φ só pode assumir dois valores, ou mais π sobre 2 ou menos π sobre 2. De qualquer forma, o cosseno do meu φ vai ser zero. Então eu vou ficar só com 12 é igual a 6 vezes o A0 vezes o seno de φ. Posso simplificar, né? Acho que, deixa eu me ver, eu vou apagar essas duas primeiras linhas da derivada, tá bom, gente? E continuar aqui. Eu vou ter que o meu A0 seno de φ é igual a 2. O meu seno de φ pode assumir dois valores, ou mais 1 ou menos 1, dependendo se for mais π sobre 2 ou menos π sobre 2. Só que a minha amplitude inicial ela vai ser um valor positivo. Então eu sei que o meu seno de φ é um valor maior que zero, porque a minha amplitude inicial é um valor positivo. Se o meu seno de φ é maior que zero, eu consigo garantir com certeza que o meu φ é igual a π sobre 2. Então eu já posso tirar essa dúvida que eu tinha daqui. O meu π é com certeza mais π sobre 2. Se ele é mais π sobre 2, eu sei que esse valor seno de π sobre 2 é 1, então eu vou ter que o meu A0 é igual a 2. Tudo bem, gente? E com isso eu consigo, então, finalmente determinar quem é a expressão do meu y de t. O meu y de t, que ele pediu no enunciado, vai ser A0, que é 2, e elevado a menos gama sobre 2. Se o gama é 2, 2 sobre 2 é 1, então vai ficar menos 1 vezes t, vezes cosseno, ômega vale 6, vezes t, mais o meu φ, que é π sobre 2. Essa é a expressão do meu y de t e é essa a resposta que ele esperava que a gente desse na letra B da questão 1.